Bem, moçada, nós vamos falar nesse vídeo das especificidades dos biomas internacionais, perfeito? Numa próxima aula nós vamos trabalhar com as especificidades dos biomas brasileiros, ok? Então vamos lá. Quando nós nos referimos a biomas, é importante lembrar, né, das últimas aulas, que o bioma está intimamente ligado ao clima, tá? E o clima, ele está intimamente ligado a alguns fatores, como, por exemplo, a latitude. Tá? Se vocês se lembram bem dos últimos vídeos, nós dissemos que a latitude é um fator super importante porque ela está relacionada à incidência solar sobre a superfície terrestre, beleza? Lembrando que latitude é a distância em ângulo de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao Equador. Vamos aqui. Quando eu olho a latitude no globo terrestre, nós vamos perceber que a latitude, além dela variar a temperatura, como mostra este gráfico, ela também varia a umidade e a pressão. Um erro muito comum, um engano muito frequente, é achar que a umidade está relacionada meramente à temperatura. Óbvio, por uma questão, né, lógica, nós imaginamos que a umidade está ligada à evaporação. Logo, a evaporação está associada ao calor, à incidência solar sobre a superfície da Terra. Entretanto, a pressão atmosférica, ou seja, a força do ar sobre a superfície, é muito mais relevante para a umidade comparado à temperatura. Então vamos aqui. Quando eu me refiro às células, lembrando das células, as células são as circulações atmosféricas que ocorrem entre os principais paralelos, tá? Então nós temos aqui a célula de Hadley, a célula de Farrell, ou célula temperada. Nós temos a célula polar, que nada mais são do que correntes de convecção, tá? Nas quais, em um determinado paralelo, elas estão ascendendo, e num determinado paralelo elas estão descendendo. Logo, em algumas áreas a gente diz que a pressão é baixa, porque os ventos estão subindo. Em outra área a pressão é alta, porque os ventos estão descendo. Vamos voltar aqui àquele gráfico. No Equador a pressão é baixa, porque os ventos estão subindo. No trópico, a pressão é alta, porque os ventos estão descendo. No circo polar, voltamos os ventos subindo, pressão baixa. E no polo, a pressão é alta, os ventos estão descendo. Lembra que os ventos subindo e os ventos descendo estão contribuindo para a formação ou não das nuvens, já que essas estão associadas à ascensão do ar quente e úmido, perfeito? Beleza. Sob essa perspectiva, lembrando dos nossos últimos vídeos, no Equador há uma competência maior de formação de florestas. Estas florestas são ambientes quentes e úmidos, tá? Entretanto, com pressão baixíssima. Peraí, Sidney, então, áreas de pressão baixa tendem a ter maior exuberância vegetativa? Sim. Né? As áreas de maior exuberância vegetal, elas são associadas às áreas de baixa pressão. Cuidado, eu estou falando exuberância e não estou falando biodiversidade, porque fica parecendo que eu estou dizendo que em áreas áridas, em áreas secas, como os desertos, a biodiversidade ela é pequena. Não. É uma biodiversidade diferente. Biodiversidade está associada à variabilidade de espécies, perfeito? Assim como nós temos na Caatinga brasileira, assim como nós temos nos Pampas gaúchos, por mais que não sejam exuberantes, né, por mais que nós tenhamos áreas abertas, isto não quer dizer que você tem pequena biodiversidade, tá bom? Toma cuidado com isso. Olha aqui, a região do trópico, né, diferentemente da Amazônia, diferentemente da região equatorial, ela tem uma umidade muito baixa. Entretanto, a temperatura continua muito alta. Então, os desertos tropicais estão associados a baixa umidade, entretanto, porém, ainda elevada temperatura. Mas por que essa elevada temperatura não condiciona a evaporação, Sidney? Porque a pressão é alta, perfeito? Então, eu coloquei aqui, ó, a umidade, ela está muito mais relacionada à pressão do que necessariamente à temperatura. Esse gráfico aqui, gente, ajuda vocês e muito na resolução das questões sobre biomas mundiais. Lembrando que a latitude gera nos biomas um paralelismo, perfeito? Beleza, Sidney. Regiões de florestas intertropicais são quentes e úmidas. Regiões de desertos e tropicais são quentes, porém secas.
As regiões de florestas temperadas são frias, porém úmidas. E a região dos desertos gelados polares são frias e secas. Perfeito? Agora, e entre estas áreas, Sidney, existem biomas, né, que a gente pode dizer transitórios? Biomas que não estão nestes extremos dos principais paralelos? É claro. Vamos aqui. Entre as florestas intertropicais e entre os desertos tropicais, nós temos no meio desta zona térmica as savanas, tá? Mais tarde eu vou mostrar a vocês que no Brasil nós conhecemos como cerrado. Tomem cuidado, né? As savanas africanas e o cerrado brasileiro, eles são muito distintos. Por mais que tenham similaridades ecológicas, são dois biomas bem diferentes, perfeito? Tá ok? Então, as savanas, elas são vegetações que estão entre os limites das florestas equatoriais, né, as florestas intertropicais e os desertos tropicais, perfeito? Então nós temos aqui as savanas. É interessante nós imaginarmos aqui, ó, que a floresta intertropical está associada a ambientes constantemente quentes e úmidos. Já os desertos, em ambientes constantemente quentes e secos. E as savanas? Gente, é só você remeter ao cerrado. Nós vamos ter duas estações bem definidas, né? Nós temos uma estação extremamente quente e úmida, que nós chamamos de verão, e nós temos uma estação mais fria e mais seca, que é o inverno. E aí a vegetação é obrigada a se adaptar a isso. Por isso que normalmente nós chamamos as savanas de vegetações caducifólias, tá? O que significa uma vegetação caducifólia? Vegetação que perde as folhas. As folhas caem num determinado período do ano. Peraí, Sidney, a Amazônia também perde folhas. Você já não falou pra gente que as florestas, elas têm um solo rico, né, em serrapilheira, em humus, em matéria orgânica precipitada pela própria floresta? Eu disse isso. Mas eu jamais disse que a vegetação florestada fica desfolhada. É diferente. Folhas caírem, isso acontece. Uma coisa é a vegetação ficar desfolhada. Sabe aquelas paisagens americanas do outono, quando você vê aquelas folhas secas caídas no chão? Aquela estação, que é o outono, ela antecede o inverno. Porque no inverno a vegetação não pode ter tantas folhas. Por que não? As folhas, elas contêm estômatos. O que são os estômatos? São as glândulas sudoríparas da planta. Pelos estômatos, ela perde folha. Então, para que ela não perca água, ela perde folha para que os estômatos caiam junto com as folhas e diminui a evapotranspiração. Você quer outra? Você já percebeu que as folhas caem, né, amarelas, ressecadas? Por quê? Se você for ao cerrado, você vai perceber que as folhas são folhas grossas, tanto que são chamadas de coriáceas. São folhas largas, macias. Elas têm uma capacidade de retenção de nutriente, de seiva, de água muito grande, justamente para suportar esses períodos mais secos. Mas na hora que a planta precisa recuperar esses nutrientes, ela, antes de soltar as folhas, ela resseca a folha. Ela não vai soltar a folha cheia de nutrientes. Por isso que as folhas vão cair secas. E este nutriente guardado pelas folhas vai estar na planta durante o período do inverno. Outra coisa, o metabolismo. Quando eu diminuo a superfície, a área da planta, né, eu diminuo o metabolismo dela. É como se eu hibernasse a planta para ela consumir menos energia, para ela suportar o período frio. Perfeito? Quem aí não é fã, ou não foi fã, ou não conhece Sandy Júnior, né? Lembra daquela música? O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, galera, por vocês, que é imortal. Perfeito? Então põe isso aí na cabeça. O outono prepara a planta para o inverno, e a primavera, ela germina, ela refloresce, ela prepara a planta para o verão, perfeito? Ela renova a planta. Não é à toa que nós da geografia, né, a geografia política, por exemplo, ela trabalha com o termo de primaveras quando ela quer falar de um movimento no qual uma revitalização, por exemplo, ideológica, perfeito? Um resgate de uma democracia, Primavera Árabe, Primavera de Praga, né? São movimentos que estão fazendo alusão a uma saída de um inverno, de uma ditadura, de um comportamento autoritário para uma população que almeja liberdade, é a Primavera Árabe. Sair daqueles regimes, né, totalitários do norte da África, de parte do Oriente Médio. Então é uma metáfora, beleza? Então a primavera, ela está nesse intermédio nas vegetações das savanas, por exemplo. Também estaria, né, nas vegetações de florestas temperadas. Nós vamos ver que essas florestas temperadas, elas estão aqui, ó,
perto das pradarias e dos estepes. São as vegetações que vocês costumam ver em filmes americanos, não é isso? É aquelas folhas que caem no quintal, na frente das casas, e aí o proprietário vai lá e puxa com aquele garfo, não é isso? E vai e coloca ali na frente da casa, né? Normalmente queima aquela vegetação ali, né, na porta da sua propriedade. Então as folhas caem, e cai muito bonita, né? Cai amarela, cai vermelha, né? Nunca cai verde, porque ela é desidratada, ela é ressecada, ela é absorvida os nutrientes para que a planta se mantenha viva naquele período, beleza? Tá? Quando você vai comparar também a floresta com as savanas, a floresta ela disputa por água? Não. A floresta não tem que disputar por água, tá? Por quê? Porque a floresta está constantemente úmida. Ué, Sidney, mas não evapora muito? Erro comum. Gente, o que é evaporar? Você evapora, por acaso? Você está evaporando? Não, você está transpirando. Você não evapora. A água que sai de um organismo, ela está transpirando. A água que sai do solo, ela está evaporando. Então a água que está na atmosfera, ela está evapotranspirando. Ela sai de todo lugar. Pensa comigo. Você já sobrevoou a Amazônia? Não, Sidney. Você já viu alguma imagem? Já, Sidney. Você consegue ver o chão da Amazônia? Você acha que aquela radiação solar chega até o solo? Gente, a Amazônia, meio-dia, ela está escura dentro dela. Ela está escura porque os raios solares não atravessam a copa das árvores. Tanto é que o solo da Amazônia é muito úmido constantemente. As vegetações, para sobreviverem sob as florestas, elas têm que ser umbrófilas. Lembra de umbro, umbrella, sombrinha? Tem que estar debaixo da sombra, porque ela não vai cometer fotossíntese. Não cometendo fotossíntese, obviamente ela é obrigada a se associar em outra planta, perfeito? Agora, esta planta, esta árvore na qual ela se associa, ela vai disputar por luz. Olha só que interessante. Se ao pé desta árvore nós temos muita umidade e a água que ela acaba acendendo na atmosfera ela é evapotranspirada pela árvore e não evaporada do solo, esta planta, esta árvore, ela vai disputar por luz. É por isso que as árvores de florestas intertropicais, elas chegam até 60 metros de altitude, né? De altura, desculpa. Sendo assim, você vai ter árvores extremamente longilíneas, tá? Árvores extremamente retas, e elas vão competir pela luz, o que a gente chama de fotocompetição, perfeito? Então elas crescem para que as suas copas elas possam ser submetidas à radiação solar. Outra característica de uma floresta intertropical são as folhas largas, são vegetações latifoliadas, perfeito? Então latifoliadas e perenes, ou seja, as folhas caem, mas a vegetação não fica desfolhada. Então, chamando a atenção, as savanas são vegetações cujas folhas caem no outono, que ela vai ficar desfolhada, assim como algumas florestas temperadas. Entretanto, porém, nós vamos ter vegetações que não vão disputar pela luz. Então, as savanas são árvores menores, com 15 metros, com 20 metros, perfeito? Então, são árvores menores. Aqui são árvores maiores, perfeito? Aqui nós temos folhas que caem, aqui as folhas permanecem, mantendo a vegetação folhada, ok? Quando você vai para os desertos, a temperatura continua alta, mas a umidade cai demais. Então caiu para você na prova sobre o ambiente desértico, as folhas não vão cair, porque na verdade praticamente não tem folhas. Aí a vegetação ela dispõe de espinhos, são as famosas cactáceas. São vegetações cujo sistema, né, que no substitui as folhas, são chamadas de espinhos. Esses organismos, esses elementos da planta, eles minimizam ao máximo, né, o que nós chamamos de evapotranspiração. Justamente porque os espinhos eles têm algumas funções além desta. Por exemplo, uma proteção natural. As aves de rapina, por exemplo, em ambiente árido, ela preda a planta em busca de umidade. Então, estes espinhos ajudam a esta planta a se proteger. Outra coisa, o espinho, ele equilibra termicamente a planta. Não sei se você já percebeu, quando você toca no espinho de uma roseira, ele é mais frio do que o corpo da planta. Ele ajuda com o equilíbrio térmico. Então, você percebe que a planta, seja ela da onde for, né, a vegetação, ela se adapta muito bem ao clima, perfeito? Quando eu me refiro a bioma, eu estou me referindo a toda essa parte da biocenose do ecossistema, tá, gente? Quando eu falar vegetação, eu estou falando de planta. Então, quando eu me refiro a bioma, o bioma, ele inclui fauna e flora. O bioma, ele inclui toda a parte viva
do ecossistema. Porque existe uma parte que não é viva, é abiótica, né? É o biótopo, é o relevo, e nós já vimos isso, tá? Então, quando falar o bioma amazônico, você tem que considerar também a fauna, junto com a flora. E toda esta interação, né, destas relações bióticas que ocorrem entre eles, beleza? Quando nós falamos também do deserto, o deserto, ele vai ter vegetação que retém água. Sabe uma coisa interessante? Vocês já perceberam assim, quando você vê uma paisagem desértica, quando você vê uma paisagem na Caatinga, que é um semiárido, tá, gente? Não é árido, é semi, é quase. Na Caatinga, por exemplo, você tem precipitações que giram em torno de 400 milímetros por ano. No deserto, ela não chega a 300, tá bom? Então, a Caatinga é semiárido, é quase árido. Parece muito com o clima mediterrâneo, que também é um clima considerado próximo ao semiárido. Está próximo aos desertos. Sempre estão associados ali a áreas de alta pressão, né? Bem próximos. Beleza, Sidney, tá. Você acha que a vegetação de um bioma árido e semiárido pega fogo fácil? Você fala, claro, Sidney, você chega naquele deserto quente pra caramba, seco. Gente, pensa bem, se um cactus retém umidade, ele é uma esponja. É muito mais fácil uma árvore do cerrado pegar fogo, por isso que você vê muita queimada no cerrado, do que você vê um cactus pegar fogo. Um cactus, se você cortá-lo, ele é um corpo cavernoso. Não é aquela coisa de desenho animado, não. Tem gente que acha que cactus, assim, você cortou, vira um copo com água, você bebe. Não é isso, não. É um corpo cavernoso, tá? É uma esponja. Então, você acha que isso pega fogo? Não, ele é úmido. Ele retém a umidade. Então, toma cuidado. Mas são pegadinhas que a prova pode, né, contemplar você com esse tipo de cobrança, e aí você cai, né, naquele nervosismo, naquele entusiasmo, pô, deserto, quente, seco, pega fogo. Não, né? Muito difícil. Outra, estepes e pradarias. O que são os estepes e pradarias? Gente, estepes e pradarias, eles são muito semelhantes, tá? Os estepes são praticamente campos. Sabe quando você vê filme americano? O centro-oeste americano, os famosos belts. Sabe onde acontecem os tornados americanos? Você já viu aquela paisagem no meio dos Estados Unidos? Aí você vê aquela plenitude, com aquela vegetação praticamente homogênea. Aí normalmente você vai ver um moinho de vento, uma casa, não é isso? No centro da plantação ali, no centro da propriedade, aquela região é marcada pelos estepes, né? Vegetação de pastagem, vegetação de mato. É muito difícil da gente encontrar um estepe aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ainda é um clima mais úmido, justamente pela maritimidade do hemisfério sul. No centro norte-americano é mais seco. Tanto que quando você atravessa o centro norte-americano em direção ao oeste, você já vai começar a encontrar os desertos americanos. Então, no Brasil, a gente tem pradarias. Ah, Sidney, por isso que eles chamam as pradarias do sul? Sim. As campanhas gaúchas? Sim. Os pampas gaúchos? As pradarias, elas são mais exuberantes, elas têm mais arbustos. Esta é a diferença. Uma coisa é herbácea, ervas finas, mais baixas. Arbustivos, moitas e arbóreo, árvore, tá? Existem vegetações como o Pantanal, que são chamadas de complexo. No Pantanal você vai encontrar herbácea, campos, tanto é que a pecuária era muito comum na região, hoje em dia é proibido. Você tem muitas árvores, você tem arbóreo, e você tem os arbustivos, que são as moitas, né? São as de médio porte. Então a gente chama de complexo do Pantanal, tá? Agora, quando você fala nas pradarias, imagina que são os campos com alguns arbustos. No Brasil a gente chama de campos sujos. Não é porque tem sujeira, não. É porque o campo não é limpinho, não é aquela vegetação só de pastagem. É uma vegetação de campos e arbustos. Meus queridos, o que faz da pradaria um pouco diferente dos estepes, justamente é ser um pouco mais heterogênea. Tá? Ser um pouco mais densa. Isso se dá devido à umidade. Perfeito? É muito comum, por exemplo, associar esses ambientes de pradarias, né, à agricultura e à pecuária, tá? Os estepes também. Mas os estepes, como eles costumam ter campos um pouco mais ressequidos, então normalmente se irriga para a produção agropecuária, né, agrícola. Já as pradarias, por ter um pasto, né, exuberante, não é à toa que nos pampas gaúchos brasileiros, nos pampas argentinos e nos pampas uruguaios, né, onde nós temos as pradarias da América do Sul, né? Quem mora em Ribeirão Preto, por exemplo, já deve ter ouvido falar de um restaurante chamado de Coxilha dos Pampas.
Coxilha é o relevo, nós já vimos, que é aquele relevo suave de colina, no qual o gado ele pasta sem fazer esforço físico. Não é igual, por exemplo, aqui da região do sul de Minas. Não é igual, por exemplo, a região, né, do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Aí você vai ter uma pecuária mais leiteira, na qual a pecuária extensiva, solta, ela tem que subir e descer muita serra, a musculatura fica muito rígida, muito dura. Daí a política café com leite. Minas ficou com leite, São Paulo café. E hoje em dia, olha como as coisas mudaram, né? Café passou, né, a ser de Minas, São Paulo, no lugar de Pernambuco, tornou-se o maior produtor de cana, perfeito? E aí a economia muda. Não é só, né, os atributos naturais que definem uma atividade econômica. Nós também temos outros fatores, né? Por exemplo, a demanda. A cana-de-açúcar de Pernambuco estava associada à demanda do açúcar. A cana-de-açúcar em São Paulo está sob o etanol, né? Sobre a demanda do etanol. São coisas diferentes, perfeito? Então, os estepes e pradarias são áreas de intensa pastagem, próximo ao deserto. Sidney, olha aqui, eu tô vendo, próximo do trópico, deserto e estepes, eu sei onde tem isso. Austrália, perfeito. Não é à toa que você tem um deserto, o deserto do Outback, e logo do lado do deserto tem o quê, gente? Estepes e pradarias. Gente, 2/3 da Austrália é pasto. 2/3 da Austrália é pasto e o resto é deserto, é isso. Tirando lá na região de Sydney, que devia ser a capital, mas não é, Canberra, mas tudo bem, fazer o quê? Mas naquele lado tudo bem. Você vai ter o mínimo ali de uma exuberância vegetal de florestas temperadas, caducifólias, né? Porque é a região ali mais úmida da Austrália. O resto é deserto, o resto é pastagem. Não é à toa que quando você vai no Outback, você come o quê? Primeiro, carne. Carne, costela, carne. Outra coisa, sabe o que é muito bom para plantar em regiões mais desérticas? Trigo. Por isso que tem o pão australiano. Por isso que tem pão árabe, deserto do Saara. Por isso que tem pão sírio nas regiões dos desertos do Oriente Médio. Tá? Por isso que você tem o quê? Pão francês, pão italiano, porque está ao norte do deserto do Saara. Né? Nunca percebeu? Pão americano. Né? Esses pães, né? O pão californiano, na verdade, toda vez que você estiver associando a estes climas desérticos e semiáridos, a plantação de trigo, o Egito cresceu sob a agricultura do trigo em torno do Rio Nilo. Né? Não é à toa que você também tem muito o que ali? Uvas. Já percebeu que toda vinitivicultura, ela é produzida próximo de deserto? Já percebeu que os melhores vinhos estão do lado dos desertos? Ah, Sidney, é sério. Os biomas interferem diretamente nisso. Peraí, como assim? Quer fazer uma graça? Quer convidar alguém para tomar um vinho? E ele fala assim, qual vinho você quer? Você fala assim, olha, eu gosto de um chileno, de um argentino, está perto do deserto do Atacama. Eu gosto muito dos vinhos da África do Sul, está perto do Kalahari. Eu gosto muito dos vinhos italianos, franceses, portugueses, vinho do Porto, está perto do deserto do Saara. Vinho australiano, né? Está perto do deserto do Outback. Né? Vinho californiano, está perto do deserto de Nevada. Gente, quer buscar vinhos bons, vai próximo aos desertos. São as áreas que cultivam muita uva. A uva, em regiões extremamente áridas, ela tem a capacidade de reter mais umidade. Consequentemente, ela retém mais suco. Ela é mais suculenta. Por isso que, apesar do Brasil ter uma tradição de vinitiviculturas no sul do Brasil, por conta de herança colonial, né, de herança de ocupação, não são os melhores vinhos, infelizmente, e não tem, né, tanta repercussão internacional no que diz respeito, né, à comercialização. Não é o problema de como nós produzimos os vinhos. Né? São feitos de muita qualidade. O problema são as nossas uvas. Elas não são uvas tão qualificadas quanto estas uvas que eu acabei de citar para vocês. Né? Então, todo mundo já ouviu falar de Cabernet Sauvignon, todo mundo já ouviu falar de Merlot, todo mundo já ouviu falar de Malbec, não é isso? Né? De Pinot Noir. Então, tem muitas uvas que estão associadas a estes climas mais áridos e que são de excelente qualidade. Perfeito? Aqui. Então, passou dos estepes e pradarias, nós temos a famosa taiga. Você já tem um ambiente agora que fica um pouco mais úmido, só que ele fica mais frio. Peraí, Sidney. Nossa, quero deduzir, quero entender. Peraí, se é mais úmido, pode ter floresta? Pode. Mas apesar de ser mais úmido, é mais frio ou mais quente? Sidney, é mais frio. Então eu vou te perguntar, apesar da umidade, a evapotranspiração é alta? Não. Sabe o que a planta faz? Tá, eu não preciso perder as folhas porque eu não vou ter um período de fato muito seco. Eu não tenho que ter espinhos porque não é um ambiente desértico. Mas eu posso ter folhas o ano inteiro. Pode, porque é úmido o ano inteiro. Mas não tem muita evapotranspiração e nem evaporação. Então sabe o que a natureza fez com as folhas? Afinou as folhas. Olha que interessante. Quando eu afino as folhas, como os pinheiros, a folha é fina. Ela precisa cair? Não.
porque eu tenho umidade. Mas ela pode evapotranspirar tanto quanto a floresta amazônica? Também não. Então ela deixa de ser latifoliada, folha larga, lembra de latifúndio, para ser aciculifoliada. Uma folha muito fina, que parece com espinhos. Folhas em forma de agulha, sabe? Então quando a forma em forma de agulha, ela não precisa cair, ela tem os estômatos, mas em menor quantidade, que é compatível com a quantidade de umidade que ela tem, só que numa temperatura mais baixa. Outra coisa, já percebeu como é que a vegetação de taiga, a vegetação de coníferas, ela tem o formato, de um chalé? Já viu falar de chalé suíço? Gente, quando você pensa num chalé suíço, você já percebeu o seguinte, o chalé suíço é isso aqui, ó. O chalé suíço é isso aqui, ó. Olha aqui. Você tem aqui o chalé suíço. Gente, sabe por que o chalé suíço ele é assim? Por conta da precipitação, por conta do frio. Tem água, mas é frio, é neve. A neve não pode acumular na copa das árvores, não quebra a copa das árvores. Por exemplo, qual que é a nossa aciculifoliada? A floresta de pinheiros do Paraná, que a gente chama de araucária. Tá? Quem conhece o Paraná, o estado do Paraná, Curitiba, as araucárias, só que as araucárias brasileiras, as nossas coníferas, elas são em forma de cálice. É isso aqui, ó. Cálice. É isso daqui. Tá? Pinhão, já ouviu falar? Se isso daqui tivesse uma precipitação muito grande em forma de neve, esses galhos quebravam. Então, no norte, olha como é que elas são. No extremo norte, tá? Elas são em forma de cone. Mas não é por conta disso que elas são chamadas de conífera, não, tá? Conífera tem a ver com o sistema de reprodução da planta anexada às folhas, que é em forma de cone, tá? Esse aqui é só uma coincidência. Ela é assim porque a neve, ela precipita e escorre. Aí, olha só a construção imitando, que legal. Se a neve, ela acumulasse num telhado, como um telhado tropical, das casas brasileiras, ela simplesmente cederia a estrutura. Então ela tem que ser o máximo de inclinação possível para que isso daqui, ó, desça. Já percebeu que normalmente chalé não precisa ter varanda muito grande? Por quê? Porque não tem chuva. Então não tem precipitação, a janela não precisa ficar tão protegida. Já uma casa de ambiente tropical é completamente diferente. Primeira coisa, nossas casas tem que ter o quê? Tem que ter varanda. Se não tiver varanda, vai molhar sua janela. Por quê? Ela tem que ser mais aberta. Olha a diferença. Então você tem aqui, ó, uma casa aberta. Tá vendo? Todo mundo fala assim, por que você tem engenharia civil? Gente, para dar geografia. Olha só. Se você tem uma casa mais aberta, a água, ela vai diminuir a velocidade. Imagina uma água descendo num chalé. Ela desce com uma cachoeira. Se alguém passar ali de baixo, toma na cabeça e morre. Sidney, mas eu comprei, A gente tem um chalé na praia. Gente, desculpa, tá errado. Não tem chalé em praia. Se o chalé chama suíço, o que você está colocando ele em Ubatuba? Chalé, aqui no Brasil, eu até aceito. Eu aceito em Gramado, eu aceito em Campos do Jordão, mas chalé não é para praia. Chalé não foi feito para ambiente de praia. Praia chove todo dia, tá bom? Então, o chalé, ele é um ambiente no qual o segundo pavimento, inclusive, ele é muito fechado. Isso aumenta o seu conforto térmico, tá? Então, fica do lado da telha. Ali, normalmente, eles colocam uma manta de isolante térmico. Então, tem que tomar cuidado, A gente simplesmente faz a reprodução, Ctrl+V, Ctrl+C. Não é assim que nós fazemos? Isso chama apropriação cultural. A gente pega o que vê lá fora, copia aqui para dentro e pronto, acha lindo e maravilhoso, Aí, o que você faz? Quando você tem uma janela, já percebeu que janela de casa tropical, ela tem as famosas venezianas? O que é uma veneziana? Ela permite que o ar passe, refresque o ambiente, mas ela tem uma inclinação que não deixa a água entrar. Ela não pode ser totalmente fechada, senão você morre de calor lá dentro. Perfeito? Então, você tem que ter outra. São 4 folhas de janela. Já perceberam isso? São 2 de vidro e 2 de madeira. Ou 2 de metal. A de vidro é para quando você tiver sentido frio, mas você quiser ver lá fora, o ambiente, para entrar luz. Então, por exemplo, quando você está quando está no outono, olha como é que o outono é lindo. Quem não gosta de olhar para o céu do outono? O céu azulzinho. Só que faz frio, então você fecha só a de vidro, abre a de madeira, porque aí não vai passar o ar, mas você vai conseguir ver a paisagem e vai entrar sol dentro da sua casa. Perfeito? Então, existem estes mecanismos que foram copiados de uma coisa natural. É legal isso, o ser humano, ele copia muito o que ele vê na natureza, gente. A natureza nos inspira muito no que diz respeito a vários dos nossos comportamentos. Beleza, Sidney, a taiga, então, ela é aciculifoliada. Precisa cair as folhas? Não, então ela é perenifolha, folhas perenes, folhas permanentes, tá bom? Então é a vegetação de coníferas,
perfeito? E elas estão associadas não só à latitude, mas em altitude. Por isso que é comum você ver também em montanhas. Subiu a montanha, a temperatura cai do mesmo jeito, beleza? E aí a gente vai chegar na tundra. Já ouviram falar de tundra? Já ouviram falar, né? Já viram aquelas paisagens do Alasca, da Sibéria? É aquela vegetação de musgos e líquens, vegetação mais rasteira, próxima ao solo congelado, não permite raiz profunda. E normalmente no período do inverno você não a vê, porque ela está sob o sol, né? Sob o gelo. Aí quando tem o degelo, né? Quando você tem, é degelo, viu gente? Tem o S não, não é desgelo, é degelo. Quando tem o degelo, né? A primavera, e aí o que acontece? A tundra, ela aparece. Tá? Então, isto daqui é uma vegetação que ela é sazonal. Ela consegue, né, sobreviver aos períodos de frio intenso, né, de congelamento, e ela aparece durante o período da primavera e o verão. E o interessante é que durante o período da primavera, antes do verão, o que acontece com o gelo? Ele derrete. Quando o gelo derrete, ele vira água. O que a água faz? É absorvida pelo solo e hidrata o solo. Olha só. Então, há um mecanismo natural do gelo hidratar o solo depois que ele degela na primavera. E para que serve a primavera? Para florescer. E aí o solo, né, nutrido ali com água. E o solo, como ele ficou muito tempo sob o gelo, a matéria orgânica ela entrou em decomposição lentamente, permitiu a absorção dos nutrientes e agora, na primavera, solo nutrido com nutrientes e água que veio do degelo, né, do congelamento, perfeito, ela cresce normalmente. Só que é sazonal. Você não vai ver esse bioma durante todo o período do ano, beleza? E nós chegamos até o que chamamos de desertos árticos, perfeito? Ártico ou Antártico, perfeito? Que eu coloquei o Ártico justamente porque eu optei em ir até o norte, porque as florestas de taiga, por exemplo, elas não acontecem no sul. Né? Elas estão associadas ao hemisfério norte por conta da quantidade de continentes que tem aqui. Aqui não tem, aqui é oceano. Então, normalmente, esse perfil, você vai vê-lo em direção ao norte, tá? Porque ele é mais exuberante, ele é mais diversificado. Perfeito? Então aqui é gelo, não cresce nada. É praticamente um deserto, e é um deserto, né? Um deserto biológico. Dificulta muito a exuberância vegetal. Só que para a gente concluir, então, esta aula, vamos fazer aqui um resgate daquilo que você precisa saber destes biomas. Então nós temos aqui dois tipos de florestas. Florestas intertropicais e florestas temperadas. Sidney, por que existem florestas em ambientes tão distintos? Porque apesar de serem quentes e frios, ambos são úmidos, perfeito? As florestas intertropicais, elas podem ser as florestas equatoriais, porque está dentro dos trópicos, como a Amazônia, ou pode ser uma floresta tropical, como a Mata Atlântica. E as florestas temperadas podem ser as caducifólias, como aquelas lindas. Quem não conhece a maple, não é isso? Lá no Canadá, que é o símbolo da bandeira, inclusive, do Canadá, né? É uma vegetação caducifólia temperada, ou a vegetação de taiga, que também tem no Canadá, né? Que são aqueles pinheiros. Então, são dois tipos de árvore para cada uma, dois tipos de florestas para cada região, para cada zona térmica. Os desertos. Por que tem deserto lá na Sibéria, Sidney, e tem deserto lá no norte da África? Porque apesar do norte da África ser quente e a Sibéria ser frio, ambos os casos eles são secos. Deserto tem a ver com aridez, não tem nada a ver com temperatura, beleza? Então, aqui. E por último, estes biomas transitórios? São os biomas que estão no meio da zona térmica, de fato, e eles vão acabar associando característica de um extremo ao outro. Como eu disse a vocês, as savanas, no caso do Brasil, semelhante ao cerrado, está entre as florestas e os desertos, com vegetação caducifólia, perfeito? Então, uma vegetação na qual as estações quentes e úmidas e frias e secas se revezam. Nós temos os estepes e pradarias, que estão entre os desertos e as florestas temperadas, que são as áreas de campos, né, e arbustivos, muito associada à agropecuária e áreas de pastagens. E a tundra, que são os musgos e líquens. Não chega a ser, né, um ártico, né, não chega a ser um deserto gelado, mas também não tem a umidade de uma taiga. Então ele vai sobreviver, né, durante essa sazonalidade de períodos congelados e degelo, com musgos e líquens, né, que se tornam extremamente resistentes. Outra coisa, vocês perceberam que a biodiversidade ela vai diminuindo
à medida que eu vou andando em direção aos polos. Por quê, gente? Biodiversidade, eu comecei a aula falando para vocês que é a diversidade biológica. É a quantidade de espécies numa determinada área. É claro que a hora que o clima fica mais rigoroso, você tem uma especialização biológica. Não são todas as espécies que acabam se adaptando a esse rigor, ou hídrico, ou térmico. Você pega, por exemplo, a floresta equatorial, ela é uma floresta extremamente biodiversa. Ela tem tanta diversidade, ela tem tanta condição, o ciclo biológico, a reciclagem biológica é tão intensa, né? A decomposição da matéria orgânica ela é rápida, a absorção, né, ela é muito rápida. É diferente do Ártico. É diferente de uma região de taiga, né? Então, é interessante você pensar que quando você quer manter uma carne por mais tempo, você congela. Não é isso? Porque você inibe esses agentes decompositores, né? Essa putrefação, né, do material orgânico. Então, o gelo, ele o faz, né? É possível. Tanto é que é muito comum você achar fósseis, né, no gelo ainda com tecido, né? Por quê? Porque ele conserva durante mais tempo. Perfeito? Então, é importante você associar esta latitude também ao comportamento biodiverso da vegetação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido bacana, feitas as associações devidas. Como eu disse a vocês, não decorem. Isso não é para decorar. Associem o paralelismo da latitude, que vocês aprenderam muito bem em outros vídeos. Associe a pressão à umidade, não só à temperatura. Lembrem-se da circulação atmosférica por meio das células, tá, zonais. E isto é o que vai torná-lo capaz e eficiente em qualquer questão sobre biomas internacionais e nacionais. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho dos biomas brasileiros. E aí eu vou entrar com um detalhamento mais específico, porque esses merecem, né? Que são os biomas da Amazônia, né, do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, dos Pampas e da Mata Atlântica. Meus queridos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, dá um print aí e até a próxima.